Queridos, hoje vamos entrar no capítulo 18. De quantos capítulos que nós temos na nossa confissão de fé? Ninguém? Quantos? Tem uns que ainda conseguem lembrar, né? Graças a Deus por isso. Exatamente. E hoje nós vamos tratar a respeito do capítulo 18, os dons espirituais. Então eu queria fazer, antes de entrarmos propriamente na nossa confissão, duas pequenas colocações aqui importantes. Em primeiro lugar, nós vamos tratar de dons espirituais. Isso é coisa de crente. Descrente não tem dons espirituais. Por quê? Vou explicar. Muitas vezes aqui tem um problema de semântica. Nós confundimos talentos que Deus dá por meio da sua graça comum com dons. É importante fazer essa distinção, e eu não estou aqui ensinando os irmãos a serem cri-cri chato, quando uma pessoa disser assim, ele tem um dom de jogar bola, e você, não, mas nós precisamos saber. A ideia aqui é que talentos que Deus distribui não necessariamente são dons espirituais. Quando nós falamos em dons espirituais, nós precisamos entender que é um dom dado pelo Espírito Santo para a sua igreja, para crentes. As pessoas que têm dons espirituais, que recebem dons espirituais, são aquelas que nasceram de novo, certo? Então é importante você lembrar disso, porque nossos talentos que nós temos, que nós não consideramos esses dons espirituais que nós vamos falar aqui, como por exemplo, você ter boa aptidão para conversar, isso também deve ser feito para a glória de Deus. Eu não estou aqui propondo uma separação na igreja. Mas isso não é um dom espiritual, então... Não. O que eu estou fazendo só é organizando as coisas aqui na nossa mente, para que você saiba que dons são distribuídos a crentes, dons espirituais. E a segunda coisinha, que é o raciocínio lógico, já que os dons espirituais são dados a crentes, com que objetivo? Esse tem um dom maior que o outro. Não, os dons são sempre dados com o objetivo de edificar o corpo. Então, aqui você consegue começar a entender que uma pessoa que supostamente tem um dom espiritual e que você não vê que não edifica em nada a igreja, não é um dom que o Espírito dá. Por quê? O objetivo dos dons espirituais são a edificação do corpo. Grave isso. Dons espirituais são para edificação do corpo. Então aqui, depois a gente vai talvez passear por lá, mas existem algumas coisas no meio evangélico que não são dons espirituais. Por quê? Porque edificam o indivíduo. Ele diz, eu tenho tal dom. E aí ele fica só para ele. Não é assim que o Espírito distribui. O Espírito distribui com o objetivo de edificar a igreja. Certo? Então não existe orgulho. Eu tenho um dom. Nós vamos passear e vamos ver aqui nos textos bíblicos. Então eu tenho um dom que... Não, o Espírito não faz confusão. O Espírito de Deus é um Espírito que traz ordem. Então a ideia nunca é fazer com que haja contenda no meio da igreja, porque uns têm dons mais maravilhosos que os outros. Os dons são sempre para edificação, ok? Então, partindo propriamente para o capítulo 18, vamos fazer aqui a leitura dessa parte mais comprida, que diz assim: isso é o que a nossa igreja crê, é o que nós dizemos a respeito dos dons espirituais. E os dons espirituais, muitas vezes, são coisas mal compreendidas, certo? Nós vamos falar a respeito disso. Mas existe hoje no meio evangélico 2 tipos de compreensão a respeito de dom: cessacionista e não cessacionista. Nós vamos falar a respeito, mas eu vou dar essa introdução para você entender. Quando fala em cessar, a gente entende o quê? Parou. Mas quando nós falamos que a nossa igreja é cessacionista, não quer dizer que ela não crê em dons. Importante saber isso. Mas que existem mudança de como eles foram usados na igreja primitiva. Nem todos os dons que a igreja primitiva tinha são necessários hoje para a edificação. Esse é o ponto.
Então não compreenda errado, muitas vezes a pessoa pensa assim, eles são cessacionistas, eles não acreditam em milagre, eles não acreditam... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com organizar o pensamento cronologicamente de acordo com a história de Deus. Deus escreveu uma história para a igreja. E você vai ver que no desenrolar da igreja existem fases que acontecem coisas. Agora nós vamos entrar nisso e vamos falar mais a respeito disso. Cremos que todos os ministérios que Deus queria para a igreja estão alistados em Efésios 4:1. Vamos abrir lá? Efésios 4:11. Perdão, não é 4:1, não, é 4:11. Interessante aqui esse texto. Fala bastante a respeito disso. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem que concedeu? É o Espírito Santo? Exatamente. Note que aqui a ideia da distribuição de dons é atribuída ao Senhor Jesus. Não quer dizer que o Espírito Santo não é quem opera por meio de Cristo. Mas é interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente acha que Cristo não designou as coisas dessa forma. Ele diz assim o texto de Paulo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí o verso 12 nós não colocamos aí para ler, mas vamos ler que a gente entende o que eu estava batendo em cima. Com vistas ao quê? Aperfeiçoamento de quem? Para o desempenho dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aí, como se não fosse suficientemente claro, o apóstolo ele explica. Paulo é bom nisso, ele diz o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios que foram dados por Deus, distintos, nem sempre um apóstolo era um outro. Aqui não existe, você tem um e tem todos. Não, os ministérios são distintos. E aí, o que fica claro que todos os ministérios têm em comum é o quê? O que fica claro? Final do verso 12. Tudo isso foi dado por Cristo, por quê? Para edificação pessoal de cada um. Não é isso? Então não existe egoísmo aqui. Nós vemos que a ideia aqui é uma edificação do corpo. Fica claro. E aí, aqui nós entendemos, depois seguindo o texto aí do nosso ponto 1, aí ele diz assim: a relação dos dons para a igreja começa com os apóstolos, porque são o que Deus deu primeiramente. Pule lá para 1 Coríntios 12. Primeiro aos Coríntios 12, 28 verso. Ele diz assim, eu estou usando a NAA aqui, vou mudar para NVT para ficar de acordo com o que normalmente a gente faz aqui, né? Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Então, não necessariamente a gente entende isso aqui só como mais valor, mas principalmente como cronologicamente uma coisa acontecendo. Então os apóstolos, eles vieram primeiramente por quê? Porque eles foram quem estabeleceu a base da igreja. Isso é importante você entender. Por quê? Porque uma vez que a base está estabelecida numa casa, você continua precisando estabelecer bases. Tem aí alguns irmãos arquitetos, construtores. Quando você constrói um prédio, você constrói a base do prédio. Depois volta para a base? Não volta. Então, logicamente, Paulo está demonstrando que existe um caráter transitório. Por quê? Porque os apóstolos não são importantes? Não, mas porque eles têm uma função específica.
Note que interessante isso, depois nós vamos falar mais. Então, aqui dando continuidade, nossa confissão diz assim: os apóstolos operavam milagres para confirmar a veracidade das pregações. Uau! Então os milagres não eram simplesmente para sair fazendo milagres, que é bom para as pessoas, é ruim. É ruim curar pessoas? É ruim? Não, não é. Mas eles sempre tiveram um propósito, diferente do que nós vemos nos nossos dias evangélicos. Os supostos milagres não têm propósito a não ser a edificação pessoal. É interessante isso. Abra lá em Marcos 16, 20. Marcos 16, 20 diz o seguinte: os discípulos foram por toda parte e anunciavam a mensagem. Qual mensagem? Pregavam o evangelho. Se arrependam dos seus maus caminhos. O Messias prometido veio para salvar pecadores. Essa era a mensagem. E porque eles diziam que falavam da parte de Deus, e existiam muitos, naquela época nós não temos o cânon completo, lembrem disso, a Bíblia não está disponível para as pessoas, eu só vou acreditar. Não, ela não está completamente formulada como nós temos hoje. Então, naquela época era necessário que para confirmar que eles eram de quem eles vinham, que eles diziam que vinham, eu sou um discípulo do Senhor. Então os sinais aqui faziam o que o Senhor? Confirmava-o com muitos sinais. Os sinais eram necessários porque eles testificavam que eles eram aqueles que eles diziam. Hoje nós precisamos disso? Não precisamos, porque a palavra está pronta para você mostrar, está escrito. Está escrito e está escrito. Mas então quer dizer que você está dizendo que o Senhor não pode operar um milagre? Claro que pode, mas o propósito que nós vemos claramente na pregação e curas e maravilhas e milagres dos apóstolos tinham o quê? Propósito. E isso é importante nós temos essa clareza. Isso é importante. Pule lá para Atos 2, 22. E aqui é importante você entender que existe algo que nós já falamos, chamado gênero literário, né? Atos é um livro histórico. É um livro que mostra a transição da igreja. Então, quando você está contando uma transição da igreja, mais ou menos como se você quisesse contar a história de como a igreja começou, os milagres, sinais e todos que estão lá relatados, eles não são obrigatoriamente necessários de serem repetidos. E isso é importante. Quer dizer que Deus não pode repetir? Pode, mas isso não é uma característica que diga assim, uma igreja precisa fazer igual aquelas. Por quê? Porque nós temos um relato histórico sendo contado. E isso é importante quando você ler Atos, porque você vai entender que em Atos você não precisa necessariamente fazer práticas de todas as coisas que acontecem em Atos. Você precisa lembrar que existe um caráter transitório, que existem princípios lá por trás disso, mas que eles não são obrigatórios para a igreja. Por quê? Porque o gênero literário de Atos é isso que ele nos ensina. Diferente das cartas dos apóstolos que são doutrinárias em sua essência. As cartas, elas têm a intenção de fazer doutrina. O livro de Atos, não. Nós encontramos doutrina lá, mas nós não tiramos doutrina a partir de um livro histórico. Por quê? Porque não é essa a intenção do escrito de Atos. Se você for ler o começo do livro de Atos, Lucas escreve dizendo assim: estou confirmando tudo aquilo que se falou a respeito do Messias, que ia acontecer. É um relato de um historiador. Certo? E ele diz assim no verso 22, naquele discurso de Pedro: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem o sabem. Qual era a ideia aqui? Mostrar que Cristo era aquele a quem ele dizia que era.
Eu sou aqueles que vocês esperam. Se vocês não acreditam no que eu falo, acreditem no que eu faço. E curiosamente, muitos não acreditaram. Então você nota que a ideia de milagres, ela não é uma maneira de comprovar algo hoje em dia. Por quê? Porque existem os dois lados. Todo milagre bíblico, você via que ele sempre precedia ou venha antes ou depois de uma pregação pública. Eles pregavam, lembram? Quando o aleijado fala lá, me dá esmola, eles dizem, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta. Então, todas essas coisas eram feitas sempre para relatar a quem? Propósito, Jesus Cristo como Messias que veio à Terra. E aí os milagres eles carimbavam, olha, nós fazemos isso porque nós temos a autoridade que nos foi dada. E aí depois nessa lista de Efésios 4:11, que ele começou primeiro como apóstolo, ela passa para quê? Profetas, aí a lista segue como profetas. Abra lá em 1 Coríntios 12:28. Aí o apóstolo Paulo vai também explicar a respeito dessa lista, que ele já falou em Efésios. Ele diz lá no 12:28, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas. E aí ele vai continuar a lista. E aqui nós lemos na nossa confissão o seguinte, a lista segue com profetas, e estes poderiam explicar as profecias do Velho Testamento com maior clareza. Interessante aqui, porque quando você pensa em profeta, a ideia que vem na mente sempre é a ideia de um profeta mais no estilo Antigo Testamento, que sempre tinha como a característica predizer o futuro. E curiosamente, essa não é a maior característica dos profetas, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, predição de futuro. E isso fazia parte do pacote. Sim, fazia. Mas muitas vezes a ideia do profeta era apenas dizer a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós vemos que a ideia de profecia, ela ganha um contorno novo, que é trazer à luz, revelar coisas que eles não entendiam, mas que já haviam sido escritas. Por exemplo, o Messias veio, e esse Messias é o Jesus, a quem vocês rejeitam. Isso era uma maneira de clarear, trazer à luz aquilo que eles não entendiam com clareza no Antigo Testamento. Então, entenda que a ideia de profecia no Novo Testamento está esmagadoramente ligada à ideia de ensino. Ensinar coisas que as pessoas não sabiam e muitas vezes não sabem. Então, neste sentido específico, o pastor Fernando é um profeta? É. Se nós entendermos que profeta não é alguém que prediz futuro apenas, mas sim a ideia de que ele vai vir ensinar Mateus 28 e nos explicar o que quer dizer. Ele traz clareza àquilo que nem todos entendem. Interessante, né? Porque muitas vezes a ideia que vem de profecia sempre é predição de futuro. E aqui no Novo Testamento, dessa ideia aqui, ela não fica fixada nisso. Quer ver? Abre em Atos 11:27. Aqui ele fala a respeito dos profetas que viajavam de um lugar para o outro, muitas vezes para ajudar. E aqui em Ágapo você vai ver ele falando a respeito de uma profecia, de algo que não havia acontecido. Era possível acontecer? Era. Mas essa é uma das poucas exceções que você vai ver ele não explicar algo que se dizia no Antigo Testamento. Você vai pegar depois em 1 Coríntios, falando a respeito de profecias, você vai ver que lá está muito mais relacionado com o ensinamento de coisas que estavam escondidas. E o que é ensinar coisas que estavam escondidas? Não é assim, Deus me falou, não é isso. Coisas que estavam escondidas porque não haviam sido explicadas devidamente. Não é adivinhação. Não é adivinhação. Se você ler no Novo Testamento, às vezes, que fala a respeito disso, você vai ver que existe uma explicação de algo que era
Mistério. E o que era mistério? O Evangelho. O Evangelho era mistério. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente no meio evangélico esquece, porque a gente traz o contexto de palavras que tem ela tem uma beleza escondida. Por exemplo, quando a gente pensa em mistério, o que vem à sua mente? É assim. Quando fala em revelar, não é necessariamente assim. A gente precisa ter cuidado para não comprar a palavra com o conceito do século 21. Precisa sempre lembrar do que quer dizer a Escritura no seu contexto histórico. Então ele diz assim, no verso 20, no 1 Coríntios, Atos 11, 27. Durante este tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Aí ele vai dizer, aqui, o ponto aqui é a ideia de nós mostrarmos que existiam profetas ainda, nos moldes ainda, e muitas vezes de revelar coisas diferentes. Por quê? Aqui, se você for colocar no contexto do que ele está falando, eles estão indo visitar a igreja em Antioquia. Por quê? Porque eles estavam precisando de coisas lá, era difícil. É uma transição em Atos mostrando como as coisas iriam se desenvolver. Tanto é aqui que você vai ver ele falando, se eu não me engano, a respeito de fome que havia. Deixa eu ver se é isso mesmo. 28. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito Santo que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E aí tem o cumprimento. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. E é interessante que quando ele está falando aqui, ele está relatando algo na transição da igreja. E ele faz questão de dizer que isso se cumpriu durante um período determinado. Então, existem profetas hoje em dia, nos moldes do Antigo Testamento? Não existem, queridos. Por quê? Porque um profeta, ele era alguém que ou fazia escritura, né? Ele fazia escritura. Os apóstolos meio que ocupam o espaço de fazer escritura no Novo Testamento. Você não vê profetas com esse tipo de ofício escrevendo. Isso fica mais ligado aos apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos. Mas você vê que não tem no Novo Testamento da mesma forma a aplicação. Então é preciso que nós, como crentes, entendamos que existe uma transição. Certo? E é isso que nós dizemos aqui na nossa confissão. Aí ele diz assim aqui, depois desse versículo que nós lemos, na nossa confissão. Depois dos profetas vêm os evangelistas, que no tempo da igreja primitiva acompanhavam os apóstolos e eram assistentes deles, como Filipe, Lucas, Tito, Timóteo e outros. Certo? Esse era um conceito de evangelismo como um ministério específico, mas é interessante aqui. Por quê? Porque, de certa forma, todos eram evangelistas, não eram? Se você fala de Cristo, você é um evangelista. O ponto aqui é que, nessa altura aqui da confissão, a gente está dizendo que tem um ministério específico que trata mais com o caráter de evangelismo. Por quê? Porque são dons espirituais. É verdade que todos devemos procurar o dom de evangelizar, mas Deus concede uma capacidade mais fácil ou até mais desinibida de ser um evangelista. Então aí você pergunta, mas então eu não acho que eu tenho o dom de evangelista, eu não preciso falar para ninguém. Né? Todo mundo louco para ter esse pensamento. Por quê? Para não ter a vergonha do evangelho, que nós aprendemos em Romanos. Não, isso não é opcional. O evangelizar é para todos. É para todos. E aí ele diz, por fim temos os pastores e mestres. Abra lá de novo em 1 Coríntios 12, 28. Ele diz lá, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Isso é o que diz o capítulo 12, verso 28. Quando nós falamos isso, aqui nós queremos só trazer a linha histórica de ministérios. Aí a gente chega aqui e fala assim,
É obrigatoriamente necessário que dessa lista aqui que Paulo traz, todos ainda estejam em vigor hoje, esses dons? Ah, é porque está na Bíblia. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Como nós sabemos disso? Ele diz no verso 29, somos todos apóstolos? A resposta é um retórico, não. Somos todos profetas? Não. Todos nós temos o poder de fazer milagres? Não. Todos temos o dom de cura? Não. Aí ele chega, a ideia que ele diz aqui, ele vai finalizar isso como uma coroa, no verso 31, que é: portanto, deseje intensamente os dons mais úteis, que é o quê? Dons que edificam o corpo. Ah, pastor, mas então, aonde que diz que esses dons de cura, apóstolos, profetas, não existem mais hoje em dia? Na característica de dons por causa da sua necessidade no tempo. Necessidade no tempo. Nós vamos falar mais nos outros pontos, mas eu sei que eu vou deixar para falar no ponto 2 a respeito dos milagres e curas. Tá? Gente, se você ficou curioso aí, espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Vou abrir um parênteses aqui, na lista lá. Apóstolos, profetas, aí a gente chega depois aqui em pastores e mestres. E aí eu abri você vai ver aí que está entre aspas. Por quê? Porque ele tem ali, ele dizendo assim, no verso 28. Os dons, tem os que ajudam os outros, tem os que têm dom de liderança. E essa classificação, os que ajudam os outros, em outras versões bíblicas está escrito os de socorros, prestam socorro, a ideia de ajudar alguém. E isso também na questão de liderança, a gente inclui os diáconos e os missionários, porque fazem parte dos assuntos práticos da igreja. Está vendo lá entre aspas lá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente trata desses assuntos aqui de dons, os missionários e diáconos, eles entram nesse contexto. Ficou claro até aqui? Entendido? Então ele diz assim no final desse ponto 1. Os pastores e mestres ensinam a palavra de Deus, não com revelação extraordinária. Que ficou pesado, né? O que quer dizer isso, será? Eles não ouvem mais a Deus como os profetas ouviam. Por quê? Porque Deus quis revelar-se progressivamente dessa forma. E é isso que nós vemos nas Escrituras. Então, como diz o pastor Augusto Nicodemos, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir. Agora, parece que quando a gente fala que por meio do estudo diligente da Bíblia, perde o valor, né? Não, eu quero escutar, eu quero ter um sonho, eu quero... Por que você não vai para o método convencional, que é o clássico? Esse é garantido. Um sonho, como você pode ter confiança e certeza que ele vem de quem você acha que vem? Não tem. Não tem. Você pode até ter o seu coração convicto, mas a palavra de Deus você consegue lá, né? É isso mesmo, certo? Então, os pastores, eles não ensinam com revelação extraordinária. Ou seja, eles não fazem por conta própria, mas pelo dom ordinário do Espírito Santo. Ordinário no sentido que é uma coisa também corriqueira, comum. Interessante aqui, porque a gente tem a tendência a desvalorizar o comum. Vocês já perceberam isso? Os crentes fazem isso. O trabalho do dia a dia, ele é desvalorizado em prol de muitas vezes o fim de semana. Aqueles grandes eventos que é uma festa de aniversário, ele é mais valorizado que o dia a dia comum e corriqueiro. E não deveria ser assim. Porque Deus opera muito mais por meio das coisas comuns e ordinárias do que por meios extraordinários. Você já pensou para pensar, já parou para pensar nisso? Então isso é importante que nós saibamos. Por quê? Porque nós paramos de ser aqueles crentes que só procuram coisas extraordinárias. E aí quando ela não vem, você fica frustrado. Então, por exemplo, eu quero escutar Deus falar comigo audível, mas eu nunca leio a Bíblia. Lendo a Bíblia ordinariamente, de maneira sequencial,
tendo que fazer uso do intelecto. É uma coisa simples, comum, ordinária, mas é o meio pelo qual o Espírito trabalha. Então ele diz ali, as suas responsabilidades de quem? Do pastor, são pregar a palavra de Deus, 1 Coríntios 14, 3, administrar as ordenanças, quais são elas? Batismo e ceia, apacentar e governar as igrejas. Então, como que se apacenta e governa? O pastor ele tem que ter um cajado para puxar as ovelhas que se afastam e para dar na cabeça dos lobos que se aproximam. É assim mesmo. Então, se o pastor for só amor, fique preocupado, porque quem ama corrige. Ponto 2 aqui. Me estendi um pouco nesse aqui, eu vou tentar dar uma corridinha. Ainda sobre os dons espirituais. Aqui é o ponto 2 que eu falei que nós iríamos falar. Cremos que os dons extraordinários, dons de milagres, manifestaram-se apenas quando Deus comunicava a seu povo a sua palavra por mensageiros qualificados, os apóstolos ou na presença deles. Eu já dei uma boa introdução, deu para entender o que se quer dizer aqui, né? Hoje não tem escritura sendo feita, gente. Não tem. Não tem, nós não cremos. O cristianismo histórico não crê que pode vir alguém com o codinome profeta ou apóstolo hoje e acrescentar na Bíblia. Não pode. Essas são umas das distinções fundamentais do cristianismo histórico. Então tem muitos aí que às vezes se chamam de irmãos e que às vezes a gente até olha assim e não enxerga o dente saindo, né, de lobo e chama, ô meu irmão, e acha que são irmãos. Não são. Adventistas são seita. Não são irmãos. Ah, mas tem muitos lá que estão enganados? Possivelmente. Mas por quê? Porque eles ainda colocam escritos de profetisas novas em pé de igualdade com a Escritura. Isso é inaceitável e inaliançável. Não fazemos aliança com isso. Certo? Ah, mas é duro mesmo. Jesus foi duro também. Jesus, seguidamente, ele ao invés de trazer perto, ele excluía. Por quê? Porque ele dizia, vai embora? Não, porque ele falava a verdade. Então não é que a gente vai sair falando, sai daqui, você não é bom o suficiente. Longe disso. Mas a gente vai dizer o que a Bíblia fala e ela por si só ela vai fazer o papel. Certo? Então, um texto que vai falar a respeito disso. Abra lá em João, capítulo 20. Que traz exatamente relacionado com isso que a gente falava. Mensageiros qualificados. Diz assim o verso 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então a pergunta que eu faria é, se existiram muitos outros milagres que João deixa claro que Deus não quis registrar nas Escrituras, haveria necessidade de agora nós registrarmos coisas novas? Não. Se houvesse, ele já teria escrito. Esse é o ponto. É um ponto extremamente claro. Então ele diz, estes que foram registrados, é como se ele dissesse, são suficientes para vocês crerem em Jesus. Não precisa um mensageiro agora vir e fazer milagres e coisas para você crer nele. Creia por meio dos que estão registrados. Interessante aqui. Agora Marcos 16, 20. Já lemos a respeito disso, mas pule lá de novo. Ele diz assim no verso 20. Os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem e o Senhor cooperava com eles. De que forma? Confirmando-a com muitos sinais. Certo? Hoje em dia, o Senhor confirma com sinais? Confirma. Você prega o Evangelho, se o Senhor quiser que ele creia, você vai ver que ele vai dizer, nossa, é isso mesmo, eu creio nisso. Por quê? Porque hoje eu estava vendo, começa tempo político, começa a aflorar as coisas, né? E eu estava vendo como
as pessoas têm dificuldade de seguir um raciocínio lógico meramente humano. Você mostrar algo do tipo assim, olha, isso é roubo. E a pessoa olhar aquilo e dizer assim, eu não acho que seja. Então você imagina se isso que é meramente da razão, as pessoas não querem aceitar, você imagina algo que é sobrenatural, que depende da ação do Senhor. Então como que a gente faz? A gente proclama e pede, Senhor, ajuda-nos, converte-os. E aí se eles receberam a mensagem e rejeitaram, a gente diz assim, infelizmente isso era o esperado. Por quê? Porque as pessoas vão rejeitar a mensagem, porque ela depende de uma ação sobrenatural. Então, quando a mensagem é colocada e aquela sementinha brota e você vê que ali começa a gerar um amor por Jesus que não existia antes, você pode ter certeza que é uma aplicação desse texto. O Senhor cooperava com eles, aqueles que pregam a mensagem. É lógico que aqui, quando eu falo confirmando com muitos sinais, ele está falando os sinais específicos da época em questão, milagres e maravilhas. Só que eu fico às vezes pensando, existe maior milagre do que uma pessoa crer em Cristo e nascer de novo? É a gente que desvaloriza, porque a gente acha que isso não foi precedido de um foguetório nos céus, né? A gente não vê um arcanjo descendo com as suas asas, e eu me incluo nisso. E uma mensagem simples e comum que tem o poder de Deus manifesto por meio da salvação. Então, tantas vezes as pessoas acham que se elas não virem um milagre, elas não vão crer em Jesus. Se precisam de um milagre maior do que o Filho de Deus vir ao mundo e morrer numa cruz por pecadores, então de fato não há nada que convencerá as pessoas. Último textos aqui da onde a gente está falando. Vamos ficar em Coríntios, né? Abra aí em 2 Coríntios 12. Texto extremamente conhecido a respeito do apóstolo Paulo. E aqui é um texto interessante, porque muitos querem lembrar do poder de Paulo, né? Mas não querem lembrar das dificuldades que Paulo passou. Então ele diz assim lá no texto, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, ele está complementando algo do que ele falou, né? Que ele está dizendo, eu não vou ficar me exibindo aqui, não vou ficar me achando, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então, o apóstolo Paulo está contando a maneira como Deus agiu na vida dele, para que ele não fosse se achar um super apóstolo, no sentido de que ele poderia se achar um superapóstolo. E aí ele diz assim no verso 8, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Esse é um dos textos mais difíceis para mim. Dos textos mais difíceis para mim. Pensar que o Senhor trabalha melhor na minha vida, na minha fraqueza. Porque eu não gosto de sofrer. Eu tenho que confessar aos irmãos, eu não gosto. Mas parece que é como Deus opera da melhor forma, é no meio da fraqueza, do sofrimento. Então é possível. E aí ele diz assim, Paulo, parece que Paulo começou parecido comigo, né? Dizendo assim, eu não gosto muito, mas aí então caiu a real dele. Como eu tento cair com frequência, e nem sempre consigo. Aí ele diz assim, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Por quê? Porque ele é masoquista, ele gosta de sofrer? Não, ele diz, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, porque sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Novamente algo se destaca nessa fala de Paulo. Propósito. Sofrer por sofrer não é o que Deus quer para o crente.
Sofrer com propósito. Então aquela ideia muitas vezes de eu vou fazer um jejum e vou ficar enfraquecido, não tem nada a ver com a ideia de fraqueza. A fraqueza aqui que se fala cada vez mais é, se você tiver que sofrer, que seja pelos motivos corretos. Sofrer como crente. Então, sofrer como um ladrão, sofrer como um homicida, vai sofrer merecido mesmo. Agora, quando você sofre injustamente por causa do nome de Cristo, é aí que você enxerga que você de fato está no caminho certo. Então a ideia aqui dos apóstolos, você vai ver nesses dons espirituais, esses milagres nem sempre eram comuns diariamente até para os apóstolos. Quando a gente pensa aqui nesses dons espirituais, a gente pensa que todo dia eles saíam fazendo um monte. Não, sempre teve um propósito, sempre teve um objetivo claro nos planos de Deus. Certo? Eu vou tentar ir aqui no 3 e daí eu acho que eu paro. Os irmãos estão com paciência ainda? Mais 10 minutos? Voltei aqui. Aham. Sim. Certo? Uhum. 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 Aham. Sim. Sim, sim. A bel prazer. Uhum. Pois é. Eu acho que vamos fazer diferente aqui. Vamos ler esses dois textos, de 1 Timóteo e de 2, que o pastor citou, e a gente continua semana que vem. Porque, de fato, isso é importante entender, né? Quando a gente vê essa questão de propósitos definidos, você vê que não era banal, de qualquer jeito. Sempre existia um objetivo. Então ele diz lá no verso 23 de 1 Timóteo 5. Aqui, lembrando só o contexto, é Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, pastor Timóteo. Ele diz assim: não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. E de fato aqui é um ponto bem relevante a ser lembrado, como o pastor falou. Por quê? Porque não existia limitação de lugar. Paulo não poderia interceder de onde ele estava? Poderia. Não poderia? Jesus fez esses tipos de milagres sem estar próximo. Só que você percebe que existe um propósito até para isso. Agora pule lá para 2 Timóteo 4:20. Quem está pensando aí em ter mais filhos e quer ter algum filho, é uma sugestão de nome interessante aqui no verso 20. Tem 2 pelo menos, né? Então, se você tem dúvidas no nome, começa aqui o primeiro. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, aqui a gente queria ter a ideia justamente do que o pastor destacou, que ele fala que ele deixou uma pessoa para trás doente. Então, no mínimo é da gente pensar assim, o apóstolo não tinha o dom? Ele mesmo disse que ele tinha o dom. E a gente vê na própria descrição de Atos acontecendo milagres muito mais extraordinários do que curar uma pessoa aqui. A gente não sabe o que Trófimo dizia, mas o que acontecia com ele, mas, por exemplo, Timóteo ali eram dores dores de estômago, né? Provavelmente água contaminada, eles não tinham um sistema potável como nós temos. Então, você vê que isso não era difícil.
Não é um ponto a ser destacado assim, mas ele não conseguiu porque era muito difícil. Não se trata disso. Se trata de propósito. E é interessante de ver, irmãos, aqui, eu vou finalizar para a gente continuar semana que vem, que quando a gente compara aqui o tipo de milagres que os apóstolos realizavam, não era bico de papagaio na coluna, dor de cabeça. Então, os milagres e as curas que nós vemos hoje pelos supostos apóstolos que se auto-intitulam, você vê que são coisas que não podem nem ser constatadas, né? A pessoa estava com dor de cabeça, daí passou. Aí saber se ela não tomou um bom Tilenolzinho antes, né? 400 miligramas. Sabemos. Então, assim, mas não é uma questão de criticar por criticar. É uma questão de ser criterioso naquilo que as Escrituras nos ensinam. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? A respeito desses 2 primeiros pontos? Eu achei que eu ia concluir, mas para variar, me ative muito no ponto 1 aqui. Nenhuma dúvida? Vai lá, Alexandre. Não é meio ruim quando a gente usa o argumento de que, por que não temos os dons hoje miraculosos, né? Não temos porque a gente tem escritura. Pela evidência histórica, os dons não encerraram antes do nosso entendeu? Os dons encerraram... Não entendi, me explica um pouquinho mais. Pelas evidências, cessaram antes de nós termos escrituras. É o argumento da torre que diz, nós não temos os dons hoje porque não precisamos, porque temos as escrituras. Existe no processo aqui que a gente vê das escrituras um espaçamento maior, né? Um espaçamento maior. E de fato, o primeiro século depois da igreja, você já vê isso desaparecer. Quando eu, por exemplo, uso esse argumento dizendo das escrituras, é como uma coroação. Naquela época já era desse jeito no primeiro século, quanto mais agora. Esse é o fluxo de raciocínio. Você vê, o ponto aqui, Alexandre, eu acho que é importante destacar, é que quando a gente fala nisso, a gente pensa que acontecia diariamente milhares de coisas. Nem com Israel não era assim. No tempo de Moisés, você tem um espaçamento de milagres longo lá. Então, quando a gente fala que a escritura, chegou a escritura e cessou, é no sentido de propósito. Eles faziam isso, como João disse ali no capítulo 20 que nós lemos, para que ficaram registrados? Para que nós possamos recorrer às escrituras e elas serem suficientes. O pastor quer falar lá um complemento. Até o momento que eles estavam pregando ao povo judeu, era o momento que aconteceu muitos milagres. Quando o povo judeu rejeita a pregação apostólica de Atos, e aí vão pegar os samaritanos da gentil, você vê uma diminuição da escala de milagres, porque cumpriu o propósito com o povo judeu e não com os povos. Isso vai ser falado nos pontos 3 e 4. Eu tentei me ater um pouquinho mais na tua resposta só para te entender do argumento, né? Do argumento. Mas você vai ver depois Paulo falando lá em 1 Coríntios 12, que é a ideia do dom de línguas, lá onde a gente vê aqueles textos bem, acho que é 13, não é 12, onde a gente vê a confusão, né? Que Paulo fala que isso foi profetizado por Isaías como um sinal de condenação ao povo judeu. Então, o sinal dos dons de línguas era para mostrar que o tempo chegou. Então, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Nos pontos 3, 4, ele vai falar mais a respeito dessa transitoriedade. Tá bom? Mais alguém com pergunta mais fácil que a do Alexandre? Então, vamos orar. Santo Deus, graças te damos porque podemos juntos aqui aprender, cantar cânticos a respeito de Ti, do louvor que nós desejamos render a Ti. Podemos aprender a respeito da confissão de fé que o Senhor nos ajudou por meio da Tua palavra a organizarmos para que seja de fato um escudo para a Igreja Bíblica Luz do Mundo, para que possamos mostrar aquilo que cremos com base na Tua palavra
e para que possamos cada vez mais ser fortalecidos na Tua palavra. Nos ajuda porque muitas vezes os assuntos, eles são polêmicos, nem sempre o nosso entendimento com relação aos assuntos são unânimes, mas que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê a capacidade de, em graça, podermos aprender por meio da Tua palavra. Porque o nosso objetivo e desejo é que o Senhor seja engrandecido e não nós. Então que o Senhor nos ajude, porque tantas vezes nós vamos acabar discordando, mas que essa discordância seja sempre por meio da Tua palavra esclarecida. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.